Tem pessoas que é extremamente carregada, né? Tem pessoas que carrega uma maldição sobre ela. Ela carrega uma maldição sobre ela. Tem pessoas que é acompanhada por espíritos opressores, malignos. E esses espíritos que acompanham essa pessoa, quem está perto dela ou com quem ela fala, a pessoa passa mal, se sente mal e muitas coisas. Irmãos, eu passei por uma experiência há um tempo atrás. Eu passei por uma experiência e demorou eu descobrir que aquilo que estava acontecendo comigo era por parte de outra pessoa, que estava vindo por parte de outra pessoa. Eu falava como uma pessoa, eu não vou entrar em detalhes, certo? Eu falava sempre com uma pessoa e às vezes conversava com aquela pessoa e olha, eu vou falar para você, essa pessoa conhece a palavra de Deus, frequenta a igreja. Talvez por outra, né? Normal, conversava com essa pessoa. Já cheguei a orar por ela. Só que eu comecei a notar que toda vez que eu falava com aquela pessoa, algo ruim acontecia comigo. É isso mesmo. Toda vez que eu falava com aquela pessoa, ou por telefone, ou por mensagem, algo acontecia. Ou eu me sentia mal, ou alguma coisa acontecia dentro da minha casa, algo acontecia de ruim. Então eu comecei a prestar atenção, falei, meu Deus, mas que estranho. Falei com fulano, né? Com a fulana. E agora aconteceu isso comigo. Irmãos, e aquilo foi se repetindo. Só que no início eu não estava acordando para isso. Depois foi que eu vim acordar. Porque toda vez que eu falava com aquela pessoa, nem precisava ver. Era só falar por telefone, ou por mensagem, ou por áudio. Acontecia uma coisa, irmãos. Às vezes eu caía na rua, me machucava. Acontecia algo. Aí eu perguntei para Deus, falei, Senhor, por que toda vez que eu falo com essa pessoa, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, acontece uma coisa ruim comigo? Por quê? Aí, irmãos, é como que Deus falasse para mim. Deus me trouxe no meu espírito, na minha alma, assim. Toda vez que você fala com essa pessoa, acontece algo ruim, é porque sobre ela há uma maldição. Sobre essa pessoa existe espíritos sobre essa pessoa. Ainda falei para Deus, falei, meu Deus, mas é uma pessoa aparentemente boa, é uma pessoa que frequenta a igreja, que diz que tem a Bíblia, que diz que... Aí eu falei para Deus, eu não entendo, Deus. E Deus me esclareceu, irmãos, que essas pessoas é porque elas não são libertas. Essas pessoas não são libertas, pode ficar na igreja 10, 15, 20, 30 anos, mas não são libertas. Sobre elas tem espíritos malignos
E esses espíritos atuam na vida daquela pessoa. Eu comecei falei, meu Deus, afasta essa pessoa dos meus contatos. Afasta essa pessoa dos meus caminhos. Tira, Senhor. Comecei a orar, irmãos. Comecei a orar, pedir para Deus para tirar do meu caminho. Porque não era eu que às vezes procurava essa pessoa. Muitas das vezes era ela que me procurava, né? Cheguei a ajudar, né? Tava passando um sufoco financeiramente, tava com a corda no pescoço financeiramente e me pediu ajuda, eu ajudei. Há um tempo atrás eu ajudei, Deus sabe, ajudei. Então, irmãos, mas começou a acontecer muita coisa ruim na minha vida. Não era uma coisa é outra, quando uma coisa é outra, quando uma coisa é outra. E meu Deus, aí eu descobri que era esta pessoa que eu falava, que eu ajudava, que eu orava, que estava me trazendo isso. Não era para me ajudar, não era para me orar, não era para me ficar falando com ela, com essa pessoa. E louvado seja Deus, depois que ela se afastou, que eu comecei a orar, pedir para Deus tirar, afastar, porque o Senhor falou para mim, minha serva, tem pessoas que é carregado de uma maldição. Aonde aquela pessoa toca, aonde aquela pessoa coloca a voz, coloca a boca, coloca a mão, coloca o pé, as coisas começam a dar errado ali. Porque ela carrega sobre ela uma maldição. É diferente de quem tem a bênção de Deus. Quem tem a bênção de Deus, aonde coloca a mão, Deus prospera. Não é assim? Aonde a pessoa coloca a mão, Deus prospera. Pode estar do jeito que está. Deus, a pessoa abençoada, ela pôs a mão, ela orou, ela falou uma palavra. Se a boca dela é abençoada, ela fala uma palavra. Pronto, o outro do outro lado já é abençoado. Porque a boca dela é abençoada, a mão dela é abençoada, os pés dela é abençoado, a vida dela é abençoada. Ao contrário de alguém que carrega maldição sobre ele, sobre ela. Então eu falei para Deus, então Deus, essa pessoa está na igreja, essa pessoa diz que frequenta a igreja, que lê a Bíblia, mas ela não é liberta. Deus falou não, ela nunca foi liberta. E isso, irmãos, Deus me tocou para falar aqui, porque isso pode acontecer com você também. Então você tem que começar a prestar atenção de que se o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, não é porque você está em contato, será que não é porque você está em contato com uma pessoa que carrega maldição sobre ela? Olha, irmãos, daí você pode perguntar, irmã, como que uma pessoa pode carregar maldição sobre ela? Geralmente isso é maldição hereditária de família. Geralmente essas pessoas que são assim, elas carregam uma maldição de família, maldição de mãe, maldição de pai, maldição de família, hereditária, que vem lá de trás. Que muitas das vezes, irmãos, nem a pessoa sabe que tem. Nem a pessoa sabe que carrega aquele espírito de maldição. Tá compreendendo? Então, Deus me tocou muito forte para falar isso aqui. Porque era incrível, irmãos. Toda vez que aquela pessoa entrava em contato comigo, mandava uma mensagem, mandava um áudio, ligava às vezes, até para pedir oração, até, sabe, praticamente uma pessoa normal. Mas acontecia uma coisa ruim comigo. E eu pensava comigo que era o diabo que estava furioso porque eu tinha ajudado aquela pessoa. Eu pensava que era fúria do inimigo. Mas não é. Deus me esclareceu que não era. Não era. É porque ela carrega uma maldição com ela. E tudo que ela toca... Você sabia disso? Tudo que a pessoa toca, acontece algo ruim. Porque ela carrega um espírito de maldição. E olha o que eu vivo orando. Olha que eu vivo consagrando a minha vida. Olha que eu estou sempre
sabe, na presença de Deus. Você já pensou uma coisa dessa? Como é terrível uma pessoa que carrega uma maldição hereditária? Será que não é isso que está acontecendo com você? Será que não é isso? Porque é você falar, abrir a boca para o fulano ou para fulana, pronto, deu tudo errado. Tava tudo engatilhado para dar certo. Você abriu a boca, falou com a fulana ou com o fulano, pronto, deu tudo errado. Deu tudo errado. Presta atenção, se não é isso. Presta atenção se não é isso. Uma pessoa próxima de você que é carregada de maldição, às vezes desde nascença, maldição de avós, do avô, da avó que já morreu. Irmãos, tem isso. Presta atenção, porque tem isso. Tem isso, e isso é só o sangue de Jesus que pode quebrar. Aquela pessoa, se Jesus Cristo não libertar ela, não quebrar as maldições dela desde lá de trás, ela continua com esse espírito. E muitas das vezes, como eu já disse, nem sabe que tem. Nem sabe que carrega. Então eu tô passando aqui para falar isso porque Deus me tocou para falar. Porque pode ser que esteja acontecendo isso com você. Né? Pode ser que esteja acontecendo isso. Às vezes a pessoa não fez macumba, a pessoa não fez feitiçaria, não. Às vezes é porque ela lançou uma palavra só. Como ela carrega um espírito de maldição, tudo que ela toca com a palavra, tudo que ela toca com os olhos dá errado. É dessa maneira, irmãos. Então eu parei de, para falar a verdade, comecei a orar, pedir para Deus tirar ela, porque ela sempre me procurava, sempre ligava, sempre mandava mensagem. Eu comecei a orar, Senhor, tira, Deus, tira. E aí, esperei um tempo para Deus trabalhar, afastar ela do meu caminho. E com alguns meses depois eu fui lá e bloqueei. Bloqueei, irmão, porque não faz mal. Então, presta atenção se o que não está acontecendo com você não é isso que aconteceu comigo. E graças a Deus, graças ao meu bom Deus, Ele abriu meus olhos. Ele abriu meus olhos. Porque toda vez que eu falava com aquela pessoa, às vezes no mesmo dia acontecia algo ruim comigo. Acontecia algo, ou dentro da minha casa, quebrava alguma coisa dentro da minha casa. E eu falei, não, isso não pode ser normal, meu Deus, uma coisa dessa não pode ser normal. É algo estranho. Então eu comecei a acordar para a vida. E aí o Espírito de Deus me esclareceu que essa pessoa, ela carrega um espírito de maldição sobre a vida dela. Amém, irmãos? Então eu creio que Deus permitiu que isso acontecesse comigo para mim poder estar abrindo os teus olhos aqui hoje, aqui agora. Presta atenção. Começa a prestar atenção. Porque se tem uma pessoa que carrega uma maldição sobre ela e você está ali perto, seja parente, seja vizinho, seja quem for, você tem que se afastar e orar a Deus, pedir a Deus para que afaste essa pessoa do seu caminho. Para que afaste essa pessoa da sua vida. Analise, presta atenção. Começa a notar. Porque muitas vezes você está com tudo preparado para ser abençoado. E às vezes, sem maldade, sem querer, você comenta com a pessoa. E a pessoa, no que ela abre a boca, pronto. Desanda tudo. Vai tudo por água abaixo. Analisa aí, pensa, tá bom? Fica aí essa meditação para você descobrir de onde que está vindo o impedimento. Deus abençoe.